Vou começar aqui com um panorama de notícias fresquinhas. Os analistas do mercado financeiro elevando a estimativa do IPCA neste ano de 4,63% para 4,71%. Com isso, a projeção segue acima do teto da meta de inflação para esse ano, que é de 4,5%. Expectativas, fruto dessa pesquisa com mais de 100 instituições financeiras, constam no relatório Focus, divulgado agora pelo Banco Central. Também tem o dólar, que começa a operar nessa segunda, iniciando o último mês do ano, com o mercado financeiro ainda bastante nervoso, repercutindo o cenário fiscal brasileiro, mas na expectativa da divulgação também dos novos dados econômicos ao longo dessa semana. O dólar à vista com máxima de R$ 6,02, uma alta de 0,32%. E a gente traz também uma manifestação do ministro Fernando Haddad, que disse considerar que o vazamento sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, uma medida prevista no pacote de corte de gastos, que foi a causa do ruído com o chamado mercado financeiro. Declarações dadas à TV Record. Depois que a informação sobre a isenção foi revelada, o dólar registrou aquela alta no final da semana. Vamos ouvi-lo. As pessoas que, eu não sei de onde vazou, mas é muito desagradável quando você não percebe o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo exercício da sua função. Você tem que ser muito ciosos de quando você vaza uma informação de governo, sem que a divulgação seja feita com a pompa e circunstância, em respeito ao cidadão devidas, você vai ter problema de leitura. Aí não adianta se queixar do mercado. O mercado leu errado. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar. Quando vazar, tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. Vamos lembrar do caso do Luiz Marinho, né? Mas enfim, Eliane, que panorama você traz aí para essas discussões dessa semana? Bem, a semana começa intensa, né? Porque você já tem o projeto de lei e o projeto de lei complementar que foram enviados pelo governo na sexta-feira para o Congresso Nacional para, enfim, viabilizar o corte de gastos. Né? Você também tem aí a perspectiva de ter o envio ainda hoje para o Congresso da proposta de emenda constitucional, a PEC, que é mais complexa ainda para a votação. Exige uma votação, um quórum muito mais qualificado. E o presidente Lula abre a reunião, a semana agora, às 9h30 da manhã, com uma reunião com bastante gente. Claro que começa com ministro Fernando Haddad, mas também tem ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o ministro do Empreendedorismo, da microempresa, que é o Márcio França, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, setores ali do Ministério da Fazenda, presidente do Banco do Brasil, presidente do BNDES, da Caixa Econômica, do diretor-presidente também do Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa, ou seja, o SEBRAE. Enfim, é uma reunião grande no Palácio do Planalto e para discutir aí a questão do corte de gastos. Todo mundo empenhado com o corte de gastos para reduzir a pressão sobre a área social, sobre os mais pobres, né, e tentar compensar, como é a origem, o princípio do pacote, com corte também dos super salários, do topo da pirâmide, principalmente do serviço público, né? Então, é uma semana intensa de negociações e enquanto o Lula faz essa reunião no Palácio, também está prevista a reunião do Arthur Lira, presidente da Câmara, com os líderes da Câmara dos Deputados para tocar adiante o pacote, né? O Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizem que tem um compromisso assim inadiável com o equilíbrio fiscal. Portanto, eles estão empenhados na tramitação rápida e na aprovação do pacote. Mas, obviamente, como a gente já está em dezembro,
né, o mais provável é que se aprove uma coisa daqui, uma dali, um projeto de lei e tal, só para dizer que aprovou, porque o pacote inteiro certamente não será aprovado nesse ano. E como o recesso parlamentar é metade de dezembro e janeiro todo, o pacote só será efetivamente votado em fevereiro, quando reabrem os trabalhos do legislativo, aliás, do legislativo e do judiciário. Só para concluir, né, o Fernando Haddad tem razão. O grande ruído na divulgação do pacote foi o vazamento da desoneração, da isenção fiscal para quem tem renda mensal de até 5 mil reais. Isso tumultuou o mercado, porque é uma perda grande, significativa de arrecadação do governo federal, do Tesouro, e isso é que fez o dólar disparar e chegar a inéditos R$6, né, por alguém lá do governo, que a gente não sabe exatamente quem foi, que divulgou. E o Fernando Haddad tem razão, né? Isso tumultuou todo o anúncio, toda a percepção do mercado sobre o pacote. Agora, deve estar tendo aí algum tipo de investigação sigilosa sobre quem fez esse vazamento, né? Te acompanho também, mas você acompanhou também, Eliane, trouxe informação aí, análise no fim de semana no portal do Estadão, sobre uma reunião no sábado do ministro Lula com o ministro da Defesa, Zé Múcio, os comandantes militares, para discutir esse corte de gastos. E nesse contexto, a gente vai colocar para você ouvir também e comentar, porque a Marinha divulgou um vídeo, tem a ver com o Dia do Marinheiro, que é comemorado no dia 13 de dezembro agora, mas divulgaram agora, o Estadão publicou um vídeo questionando se há privilégios lá na Marinha, que está na mira também do corte de gastos. E, por exemplo, nesse vídeo a gente tem imagens ali de militares em treinamento, trabalhando em enchentes, estudando, mergulhando e encenando uma situação até em que um navio afunda, enquanto outras pessoas no vídeo aparecem fazendo festa, aproveitam a praia, viajam e comemoram o aniversário com a família. Vamos ouvir um trechinho. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida do século XV. Eu sou o Senhor! Não fique! Privilégio? Vem pra Marinha! Então tá aí, ainda tem um recado. Privilégio, vem pra Marinha. E aí, Helene? Pois é aquela história, né? As Forças Armadas não estão passando pelo seu melhor momento, vamos combinar, né? Porque dos 37 indiciados por golpe de Estado, no inquérito de 887 páginas da Polícia Federal, muito bem elaborado, cheio de provas, de mensagens, de conversas, de documentos manuscritos, de minutas de golpe, etc., né? Mas empinam o nariz porque querem escapar de um corte de gastos que atinge a todos, atinge salário mínimo, abono salarial, até o BPC, que é ali aquele benefício de prestação continuada para os mais pobres, que têm algum tipo de deficiência, etc., mas pode atingir todo mundo, mas não pode atingir as Forças Armadas, sabe? É estranho isso, né? E ontem, nesse vídeo, esse vídeo da Marinha foi apresentado porque você primeiro domingo do mês, você tem a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, da bandeira nacional. Então, é um rodízio entre Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora é a vez da Marinha assumir, né, a responsabilidade, o cuidado pela bandeira, e eles aproveitaram isso para dar um recado mal criado, né, insinuando que os civis
estão aí de papo pro ar, numa boa, e eles estão dando um duro, eles é que estão salvando a pátria. E aí vem a palavrinha mágica, privilégios, né? Porque uma questão é que em todos os cortes, todas as decisões, quando tem reforma da Previdência, etc., corte de salário e tal, as Forças Armadas sempre dão um jeitinho de escapar. É por isso que vem a palavra privilégio, né? Então a Marinha foi um pouquinho, vamos dizer assim, ousada. Não é muito típico de militar fazer esse tipo de malcriação, né? Mas enfim, no sábado, em pleno sábado, né, fora da agenda, o ministro da Defesa Zé Múcio e os comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica foram ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente Lula, pedindo exatamente uma flexibilização, um alívio no corte que está previsto para as pensões das Forças Armadas nesse corte de gastos, né? São 4 pontos. Acabar com a chamada morte ficta, que é, enfim, o sujeito comete um erro, comete uma transgressão, né? O militar comete uma transgressão e vai para a reserva e a família mantém a pensão integral. Isso é uma forma de premiar as transgressões, não é? Isso tá na previsão de cortes. O governo acaba com isso, também estabelece progressivamente uma idade mínima para passar para a reserva remunerada, que é de 55 anos, extingue a transferência de pensões e fixa em 3,5% da remuneração, né, do soldo, para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. Tudo isso tem uma gradação, né, uma implantação gradual. Mas os militares foram ao presidente Lula reclamar especificamente da passagem para reserva só aos 55 anos com direito à remuneração, né, porque eles dizem que são muitos militares e que vão ficando pelo caminho, né? Começam lá embaixo como tenente, aí passa para capitão, muitos já ficam ali. Depois de capitão para major, já fica um bocado por ali, né? Major para tenente-coronel, para coronel, e cada uma dessas etapas, muitos vão ficando para trás. E eles acham que é injusto o militar ficar tantos anos trabalhando, atuando e depois sair sem remuneração nenhuma, sem pensão, aposentadoria nenhuma. Então, isso é uma tentativa de negociação com o presidente Lula e a gente não sabe a resposta, mas o que me informaram, né, dos presentes me informou que foi uma conversa amena, uma conversa civilizada, que o Lula estava bem-humorado, que foi uma conversa gentil. A gente sabe como é que o Lula nessas horas, né? Dá um tapinha nas costas, um sorriso, enfim, diz que o ambiente foi bom. Muito bem. Apurações aqui da Eliane Cantanhede, contando em detalhes, né, essa reunião aí, que não estava nem na agenda, mas que trata de assuntos importantes que estão sendo tratados, né, pelo governo e já no Congresso também. Eliane Cantanhede, para falar agora sobre alguns bastidores, Eliane, que você tem sobre essa possibilidade que está na mesa mesmo, de anistia de golpistas, depois do que a gente viu nos últimos dias por conta do relatório da Polícia Federal? Olha, Carolina, é aquela história, né? A reunião do presidente Lula com os comandantes militares e o ministro da Defesa no sábado, mesmo sendo um sábado, foi uma reunião formal para discutir um tema formal, né? Nas conversas informais, aquelas em que você está batendo papo, tomando um suquinho, etc., né? Há uma discussão, sim, nas Forças Armadas. É uma conversa, né, embrionária, uma conversa informal sobre o melhor
melhor possibilidade para eles, militares, era ter uma anistia geral nisso, fechar essa página. A expressão que usaram para mim foi zerar o jogo para, aspas de novo, desanuviar o ambiente político e o ambiente militar também. Né? Quando você tem de 37 indiciados, você tem 25 militares, sendo 6 generais, né, incluindo aí o almirante de esquadra, Almir Ganier, que era o comandante da Marinha, né, é muito complicado. E isso cria as Forças Armadas, né, os militares ficam muito divididos entre o corporativismo, porque é tudo companheiro, camarada, passaram a vida juntos, um é padrinho do filho do outro, e aí vão para os rincões e ficam as famílias muito juntas, etc. O corporativismo com a responsabilidade de efetivamente punir quem comete um crime tão grave como tentar um golpe de Estado e, inclusive, com previsão de assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE. Então, há sim conversas sobre como seria bom se tivesse uma anistia geral, mas eles sabem que essa possibilidade é praticamente zero. Primeiro porque não adianta falar sobre isso com o Lula, né? Porque o Lula vai responder o óbvio, né? Que ele é do executivo, não tem nada a ver com isso, isso é uma questão do judiciário. Vai lavar as mãos com toda a razão. E segundo, tem que combinar com os russos, né? O Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo vão querer fechar os olhos para tudo isso? Não. Então é uma conversa que há ali nas Forças Armadas, que eles gostariam, mas que é um sonho de verão. Anistia? Não. Anistia para esse tipo de crime? Não. O Brasil já tem muito trauma com crimes que não foram devidamente punidos e que deixam cicatrizes e fantasmas pairando no ar. Muito bem. Para fechar, Eliane, essa semana também começa o julgamento do recurso do ex-presidente Bolsonaro que tenta retirar Alexandre de Moraes da relatoria do golpe. Exatamente, né? Porque olha só como é que é a história, né? No dia seguinte, exatamente no dia seguinte em que foi liberada a divulgação daquelas 887 páginas do relatório do inquérito da Polícia Federal sobre o golpe, né, exatamente no dia seguinte, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou no Supremo pedindo para declararem, né, já que ele não declarou, para declarar impedimento do ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. Né, a alegação tem até uma base, vamos dizer assim, objetiva que tem que ser considerada. O Alexandre de Moraes, ele é ao mesmo tempo vítima, né, ele ao mesmo tempo é investigador, ao mesmo tempo é relator e ao mesmo tempo será julgador do pacote do golpe, que a Procuradoria-Geral da República tende a misturar, né, o inquérito do golpe com o inquérito das joias e com o inquérito do atestado falso de vacinas, porque tudo isso tem uma conexão. Né, juntar dinheiro pro Bolsonaro ir para o exterior, e ele, para ir para o exterior sem o mandato, ele precisaria de atestado de vacina, enfim, fazer um pacotão desse. Mas o Supremo Tribunal Federal vai julgar o impedimento do Alexandre de Moraes. Como? Pelo plenário virtual, ou seja, sem que os ministros tenham que botar a cara e fazer a defesa oral dos seus votos. Basta escrever, depositar e está feito o voto. Isso cria um clima de mal-estar no Supremo, porque, obviamente, não todos os 11 acham que
faz sentido o Alexandre de Moraes acumular todas as posições, né? Ele pega a bola, ele chuta a bola, ele defende, ele ataca, enfim, então cria um certo mal-estar. Mas vai ser pelo plenário virtual até o dia 15 de dezembro e é possível que não haja unanimidade, mas o mais provável, o mais esperado é que os ministros mantenham Alexandre de Moraes, até porque, apesar de tudo isso, ele é que conhece profundamente os inquéritos todos, que acompanhou tudo tintim por tintim, sabe cada detalhe, e além de tudo, ele, goste-se ou não, foi um líder aí da resistência democrática. Mas, de qualquer jeito, é uma saia justa no Supremo, né?